Meu nome é Felipe Ferraro, sou educador da Unidade Paulista do Instituto Moreira Salles. Eu sou um homem cis, branco, de cabelo loiro escuro, tenho o rosto arredondado, olhos castanhos, nariz adunco, lábios grossos e uso bigode. Estou vestindo uma camisa branca. As audiodescrições das imagens comentadas estão disponíveis na legenda do vídeo. Hoje eu venho conversar um pouco com vocês sobre possibilidades de leituras de dois conjuntos de fotografias que fazem parte da exposição Palavras Cruzadas, Sonhadas, Rasgadas, Roubadas, Usadas, Sangradas, do artista brasileiro Miguel Rio Branco. São eles, Mesas e Cadeiras e Blue and Green, Blue and Grey. A exposição está montada na sede paulista do Instituto, ocupando a Galeria 3. Com curadoria do artista e de Thiago Nogueira, a mostra apresenta desde trabalhos produzidos a partir dos anos 1970 até obras mais recentes. Em sua maioria, fotografias, mas também temos uma instalação que inclui outros materiais. Na mostra, é possível perceber o quanto o processo de edição, de escolha e organização das imagens é importante para Rio Branco. Filho de diplomata, a história do artista, que além de fotógrafo é também pintor e diretor de cinema, é marcada por vivências em diversos países. Na infância acompanhando os pais, na idade adulta estudando e trabalhando. Em suas experiências em Nova York, Havana e Salvador, entre outros lugares, ele encontra essência para suas obras. O olhar curioso está sempre presente, captando e retratando outras realidades que às vezes são muito diferentes, às vezes são reflexo de si, como um espelho. Fotografias realizadas em diversos locais e momentos e sobre temas variados são agrupadas e reagrupadas, criando distintas narrativas visuais com força própria. As imagens, pela forma como são combinadas, sugerem histórias através das relações que vemos entre elas. Como recorte para essa conversa, dentre as muitas possibilidades que a exposição oferece, escolhi o seguinte conjunto de obras. A parede escura destaca as duas duplas de fotografias. O que você vê? Você consegue identificar o que retratam? À esquerda temos Mesas e Cadeiras, sem data 2020, e à direita Blue and Green, em português azul e verde, e Blue and Grey, azul e cinza, 1994 e 2020. As datas se referem primeiro ao ano em que a foto foi tirada e, em seguida, à data em que a ampliação aqui exposta foi realizada. As medidas de cada fotografia são 80 por 80 centímetros. Os títulos nos dão pistas do que encontrar nas fotografias, mas vamos olhar um pouco mais detidamente? Como essas imagens foram construídas? No conjunto da esquerda, Mesas e Cadeiras, sem data 2020, as cores são mais pálidas, menos saturadas, não tão fortes, criando um contraste bem marcado com as massas das sombras escuras e dando um efeito dramático às cenas. Os contornos dos desenhos, marcados pelas linhas dos grafites, das cadeiras, da mesa, das pernas, convidam nossos olhos a passear de modo diferente em cada imagem. Na de cima, as linhas ondulantes do grafite, que reverberam o encosto da cadeira à frente, podem levar nossos olhos a percorrer a imagem de forma sinuosa. Na de baixo, o movimento proposto ao olhar é mais vertical, induzido pelas linhas das paredes, das pernas humanas e dos móveis. Em ambas, as texturas, que nos mostram as características de cada superfície, trazem força para a composição, presentes na aspereza dos tijolos, na rugosidade das folhas secas e gravetos, no granulado das paredes, na lisura dos metais e da fórmica, entre outras. Tais texturas apelam para os nossos sentidos, trazendo sensualidade à imagem. O olhar nos transmite o que sentiríamos pelo tato. Como num trabalho de pintura, essas imagens são constituídas na sobreposição de camadas. Camadas de cor, camadas de linhas, camadas de texturas. A ideia de verticalidade e sobreposição no conjunto é reforçada pela escolha de se expor uma fotografia sobre a outra. No conjunto da direita, Blue and Green e Blue and Grey, 1994 e 2020, à primeira vista, o que te chama mais a atenção? Como o próprio título sugere, as cores têm papel fundamental na composição das fotos. O enquadramento fechado reforça a apreensão cromática, chama a atenção do nosso olhar diretamente para as cores.
ao mesmo tempo em que destaca as texturas e as linhas arredondadas. Quase perdemos o referencial. Seriam carros? Conseguimos identificar o modelo? A escolha da composição, a forma como os elementos foram organizados nas imagens, as torna quase abstratas. A ideia de pintura, assim como no conjunto anterior, continua muito presente. Os planos são constituídos a partir das massas de cor, das texturas, que remetem às camadas grossas de tinta, também chamadas de empastamento, e dos contrastes entre claro e escuro. O filme utilizado pelo artista, a Kodachrome, colabora para a saturação dos tons, deixando as cores mais vivas. As linhas, nesse caso, têm uma força mais horizontal. Nossos olhos passeiam de uma imagem para outra como se as linhas propusessem uma continuidade. Tal sensação foi propositalmente reforçada na escolha de exibir as imagens uma ao lado da outra. Voltemos às duplas na parede. Olhando novamente para as obras, lado a lado, e depois de nos debruçarmos sobre os detalhes, como elas conversam entre si? A partir delas, quais histórias podemos imaginar?